Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo. Nós temos alguns textos importantes que falam sobre o reino de Deus. Mas eu quero que você abra em um texto muito conhecido que é João, capítulo de número 3. Conversa com Nicodemos. Jesus está falando para ele sobre coisas eternas. João, capítulo de número 3. Jesus está falando para um doutor da lei sobre coisas que são eternas. Que são eternas. Eu queria ler um verso dessa palavra com você. Aleluia. Que diz assim. Eu quero que você abra. Deixa eu só ler o versículo aqui que você pode vir conosco. João capítulo 3, eu quero que você abra comigo o verso de número... Aqui, achei. Verso 3. Aleluia. Se você não tiver Bíblia, acompanhe a gente aqui, nos ouça, por favor. Está escrito assim a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele vai tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito isto a você, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Até aqui. Você pode deixar a sua Bíblia no banco, nós vamos estar aqui acompanhando. Nós temos muitas vertentes que podem falar acerca desse assunto, mas só tem uma verdade absoluta, que o reino de Deus, ele não é apenas um slogan, ele não é apenas um adesivo colado no carro. O reino de Deus não é alguém sentar no banco de uma igreja evangélica e dizer que agora faz parte do reino de Deus. O reino de Deus, na verdade, ele fala de um novo nascimento. Ele fala de uma nova conduta. Ele fala sobre uma pessoa que entendeu a regeneração. Uma velha criatura que se desfez e agora tornou uma nova criatura recriada, totalmente estabelecida por novos comportamentos, novas atitudes na pessoa de Jesus Cristo. O que Jesus estava tentando explicar para esse doutor da lei, grande conhecedor das Escrituras, era que ele sabia de tantas coisas, ele era um mestre, mas das coisas mais importantes ele ainda não sabia, que era de poder fazer parte do reino dos céus, que era de poder conhecer a Deus na sua essência. Irmãos, nós podemos estar até congregando numa igreja evangélica, nós podemos até dizer que somos cristãos, mas talvez ainda o reino de Deus, ele não é uma realidade dentro da nossa vida. E isso precisa acontecer. Eu sei que isso leva tempo, eu sei que até termos um entendimento, isso são processos que acontecem conosco. Só que o que eu posso garantir para você é que o reino de Deus não é simplesmente nós declararmos algumas coisas sobre isso. Eu agora pertenço ao reino de Deus. Mas ele precisa vir acompanhado de um grande testemunho. E quando eu olho para a palavra de Deus, nós precisamos abrir alguns parênteses aqui para poder falar sobre o reino de Deus. E um dos primeiros parênteses que a gente abre é
aquilo que não é o reino de Deus. O que não é o reino de Deus são palavras vazias, apenas declarações, apenas um slogan que vai soar bem aos ouvidos de muitos. Talvez alguém pode olhar e dizer assim: ah, mas eu pertenço ao reino, eu sou do reino. Mas nós entendemos que um reino tem um rei, um reino ele tem um trono, um reino ele tem uma constituição, ele é um governo. E quem é que manda, e quem é que governa, e quem é que estabelece leis e princípios? E quem é que está no controle de tudo isso? Tem alguém. E a Bíblia vai me ensinar que o trono de Deus está estabelecido nos céus. E o seu governo é eterno, não vai passar. E que ele tem uma constituição que se chama Bíblia Sagrada. E que nós precisamos segui-la para sermos integrantes e participantes deste reino. E Jesus ele está contando para Nicodemos algumas verdades absolutas que ele precisava entender para participar deste reino. Porque ele era um homem conhecedor. Ele era um homem que entendia acerca da Torá, da lei mosaica, das leis cerimoniais. Ele entendia das leis morais. Ele entendia sobre o Pentateuco, ele sabia tudo sobre leis. Mas ele ainda não estava inserido no reino de Deus. Só conhecer, só recitar, só falar, não vai mudar nada na nossa vida, meus irmãos. O que vai mudar alguma coisa na nossa vida é quando de fato a gente entende que a pregação do Evangelho é uma boa notícia de arrependimento, de mudança de comportamento, que as boas novas de salvação foi propagado por alguém que representou muito bem este reino, que foi Jesus Cristo, quando ele veio, quando ele se fez carne, habitou entre nós. O seu precursor, que foi João Batista, ele já preparava o caminho, pregando o reino dos céus, através de uma palavra de arrependimento. E quando Jesus ele veio a esta terra, ele conseguiu mostrar praticamente como era entrar no reino de Deus. Ele falou para Nicodemos, um grande conhecedor da lei, que para entrar no reino de Deus, para fazer parte deste reino, ele precisava estar inserido na constituição de Deus. Ele precisava ter a palavra de Deus incutida no teu coração. E não apenas palavras vazias, não apenas palavras ao vento, mas de fato as palavras dele precisavam ser precedidas de um testemunho de arrependimento e de mudanças. Ele era um homem importante, um homem da lei, ele tinha uma capa de que estava fazendo tudo certo. Mas na verdade Jesus falou para ele assim: necessário é para você nascer de novo. Necessário é você entender, Nicodemos, que você precisa mudar algumas atitudes. E só o fato de você ter vindo aqui conversar comigo escondido, isso revela que você ainda não pertence ao meu reino. Revela que você ainda não quis se expor. Revela que você ainda tem medo. Então, na verdade, Jesus estava conversando com um grande homem, um senador, um homem influente, um homem importante, mas que ele estava com vergonha de falar quem ele era, o que ele acreditava. Nicodemos chegou tão pertinho de participar do reino de Deus, ele chegou tão próximo. Jesus estava formando seus discípulos, talvez Nicodemos seria mais um dos seus discípulos, mas ele recebeu aquela palavra, ele não a entendeu, e ele teve medo, porque nós ainda temos medos, só que ele não pode sobressair quando se trata sobre a pessoa do Senhor Jesus, quando se trata sobre o maior rei que já existiu, e que ainda existe, que governa, e que está estabelecendo o seu reinado, dia após dia. E como que ele estabelece o seu reino? Através de mim e de você, quando nós entendemos o que é esse reino, e o que ele representa para nós. Nicodemos, ele não entendeu, ele não pôde passar, porque nem ele entrou
no reino dos céus. Sabe, queridos, nós temos que entender que este reino, ele vai trazer para mim e para você muitas coisas significativas que vão mudar o curso da nossa vida. E para que eu possa adentrar no reino dos céus, ele precisa expressamente, diretamente falar no meu espírito e mudar o meu comportamento e também mostrar para mim que eu preciso de um Salvador, preciso de um Senhor, preciso de um libertador, preciso de alguém governando a minha vida. A palavra Senhor, ela significa Kyrios. E Kyrios vai falar sobre alguém que governa sobre tudo. Quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou dizendo assim: eu aceito o meu Rei, eu aceito fazer parte do seu reino, e eu aceito e atendo à constituição deste reino. E qual que é a constituição deste reino? Nós precisamos obedecer essa constituição. Todo país tem uma constituição. É bem evidente que nós temos uma Constituição que já está atrasada no nosso país, desde 88. Você não vê mais nenhum tipo de reforma. Já cogitaram, já tentaram falar alguma coisa a respeito disso. Mas uma Constituição que a gente acha que é retrógrada, que é antiga, que é ultrapassada, ela é mais atual do que qualquer tipo de constituição hoje, de leis num país. Porque a palavra de Deus é sempre viva. A palavra de Deus é sempre atual. Alguém pode olhar e dizer assim: ah, mas essa palavra aí foi dita há mais de 2000 anos atrás. Como pode? Essa palavra que nós conhecemos desse livro chamado Bíblia, 1500 anos para ser constituído toda a Bíblia, várias pessoas em épocas diferentes, ela não se contradiz. O Espírito Santo de Deus, ele fala através dessa palavra, ele nos instrui, nos ensina, nos habilita, nos torna participantes deste reino, se nós entendermos que precisamos sermos inseridos neste reino. Agora, como que eu posso participar deste reino? Como que eu posso participar? Tem alguns textos que eu preciso entender. Por exemplo, quando eu entendo aquilo que a palavra de Deus diz assim, ó: se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Se você crer com o teu coração, se você confessar com a tua boca, ou seja, se você reconhecer Ele como Senhor, Kyrios, aquele que governa sobre a tua vida. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós estamos vivendo em uma época que nós falamos assim: eu sou o dono do meu corpo, eu sou o dono das minhas vontades, eu sou o dono das minhas ações. E sabe o que acontece muitas vezes? O Senhor Deus, Ele não pode ser o Senhor de tudo, porque eu estou dizendo que eu sou o Senhor da minha vida, que eu possa interferir nas decisões daquilo que Deus quer fazer. Só que se eu estou dizendo que Ele é o Senhor, e que Ele é o Salvador, e que eu entreguei a minha vida para Ele, então a partir de então, a minha vida não é mais minha, mas a minha vida pertence a Ele. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Eu não posso me esquecer disso. A palavra de Deus, quando eu olho para os evangelhos, mais de 600 vezes, vai falar sobre o reino de Deus. Vai falar também algumas vezes sobre o reino dos céus. Porque os judeus acreditavam muito. E o nome de Deus era tão sagrado, que eles não gostavam de falar o nome de Deus em vão, que por isso que você vai ver nos evangelhos as expressões também reino dos céus, porque eles levavam tão a sério o nome de Deus, por isso que você vai ver algumas vezes reino de Deus, só que reino dos céus você vai ver muito mais vezes, porque na verdade eles tinham um respeito muito grande pelo nome Deus, porque é alguém que mudou
e que muda a nossa história. É alguém que quer interferir nas nossas decisões. Como que eu pertenço a um reino se eu não deixo com que a sua constituição venha julgar as minhas ações e a minha palavra e as minhas atitudes, e aí eu não posso estar inserido nesse reino se eu não quero cumpri-lo na sua totalidade. Às vezes a gente olha e fala assim, mas eu sou de Deus. Eu sei que você é de Deus. Nós não podemos dizer nada ao contrário. Só que para que isso seja legitimado, eu e você precisamos entrar dentro dessa Constituição, que é a palavra de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando com você? Que essa Constituição esteja dentro de nós, fazendo parte da minha e da tua vida, esteja inserida dentro do contexto da nossa história. O que me torna participante do reino de Deus é não apenas eu só olhar e falar assim, o reino de Deus é bom, mas eu começar entendendo que eu preciso aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso confessá-lo todos os dias. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. E eu preciso dizer para Ele assim, Senhor, toma conta, governa e age na minha vida. Eu não sei a que ponto você está disposto a entregar a sua vida ao Senhor. Mas nós temos alguns exemplos apontados na palavra de Deus. E eu quero aqui destacar duas realidades. A primeira realidade que você tem é um governo terreno. Que nós estamos debaixo de leis, de uma constituição também. Muitas vezes nós recebemos um diagnóstico também de um médico e ele está limitado àquilo. Muitas vezes nós temos vivido uma realidade que a gente olha para ela e diz, humanamente falando, não dá. A gente tem vivido o cotidiano nosso, às vezes situações que nós olhamos e com a nossa própria força não dá para a gente fazer nada. Essa é uma realidade que nós temos. Temos limitações. E nós podemos deixar só ser governado pela terra. Você vai estar limitado a uma condicional, só ser governado pela terra. O médico falou que eu vou morrer, tá? Um dia todos nós vamos morrer. Só que você vai aceitar essa palavra, você vai aceitar esse diagnóstico. Aqui é difícil, não dá. Minha vida é essa vida difícil mesmo, eu nunca vou sair dessa condição. Você pode receber uma palavra, você pode ter pensamentos e deixar eles sobressair. Você vai estar sendo governado pelas coisas da terra. Essa é uma realidade. Só que nós também precisamos entender que nós temos uma outra realidade, que é a realidade celestial, que é a realidade da fé, que é a realidade de eu não aceitar um diagnóstico terreno simplesmente, aonde eu vou me limitar a isso e eu não vou lutar, e eu não vou declarar aos olhos da fé, pela palavra de Deus, que o Senhor pode sobressair acima, muitas vezes, desses diagnósticos. Eu não posso me limitar só às coisas dessa terra, porque eu serei o ser humano mais limitado e muitas vezes mais miserável. Mas eu e você precisamos compreender que tem alguém que tem a rédea do universo em tuas mãos, que tem um controle sobre todas as coisas, e que a palavra dele é a última palavra, que é a palavra a ser dita, a ser declarada. Os homens fazem planos no seu coração, mas a última palavra vem da boca de Deus. Ou seja, se você começar a enxergar a vida como uma realidade celestial, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará em luz. O que traz luz para a minha vida? A Bíblia diz no Salmo 119, que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, e luz para os meus caminhos. Ainda que minha realidade seja uma, quando eu recebo a palavra de Deus, e eu entendo pela ótica celestial, eu entendo que nada para mim é impossível. Talvez nós temos aqui, meu irmão, duas realidades, com qual você vai ficar? Você tem uma terrena e você tem uma celestial.
A terrena eu e você já sabemos e já conhecemos. Que nós podemos agir até onde nós temos condições de agir. Nós podemos chegar até onde nós temos estrutura para chegar. Você lembra daquele momento, daquele episódio que a viúva estava precisando de alimento, estava devendo, e ela não tinha condições de manter a sua casa, e aí haviam vasilhas emprestadas. Enquanto havia vasilhas, terreno limitado. A Bíblia diz que o azeite estava ali sendo derramado. Só que a palavra diz que quando acabou as vasilhas, o azeite parou. Não é que acabou, o azeite parou. Porque na verdade, quando nós olhamos na realidade celestial, Deus é ilimitado. Deus é soberano. Deus pode fazer muito mais. Enquanto nós estamos limitados a uma condição terrena, Deus é soberano, é Senhor absoluto sobre tudo, e Ele não tem limitações humanas. Nós somos limitados, essa terra vai até um certo ponto, mas nós temos uma realidade que nós podemos acessar ela, através do campo do Espírito, entrando no reino dos céus. Como? Confessando a Cristo, pedindo perdão dos nossos erros, crendo no nosso coração que há um Deus maior e que Ele governa, aceitando essa palavra como constituição de Deus, me adequando a ela, e aí eu vou entender que para mim, para você, não tem impossíveis que vão poder subjugar as nossas vidas, mas nós vamos olhar para as impossibilidades e vamos dizer para elas assim: agora está numa esfera que não mais eu posso fazer nada, mas existe um Deus que tudo pode fazer. Talvez você tenha vivido algumas realidades que você tenha aceitado essa condição, que você tem se limitado a ela, que você diz: é assim mesmo, todo mundo nasce para sofrer, eu nasci aqui, um lugar pobre, um bairro pobre, uma cidade pobre, que não tem oportunidade. Você pode aceitar essa realidade, se conformar. Mas quando eu falo do reino dos céus, aí já não há mais limites para mim poder, me deixar simplesmente limitar. Aí não há mais limites. Eu não posso limitar o que Deus é. Eu não posso limitar o que o reino de Deus pode fazer na vida de alguém. Eu não posso mais parar, nas minhas dificuldades, nos meus problemas, na minha ansiedade. Eu não posso mais parar nas minhas dores. Agora eu preciso olhar para o céu. Eu preciso olhar para Deus e entender que maior é aquele que está agindo. Bem maior é aquele que tem o governo. Que Ele é um ser que governa sobre tudo. E basta uma palavra dEle para Ele mudar tudo na minha vida e na tua vida, porque nós temos uma realidade celestial. Então, com qual nós vamos ficar? Com a realidade terrena ou com a realidade dos céus? Porque o reino dos céus consiste nisso também, em nós aplicarmos aquilo que o próprio Criador do reino disse acerca da sua constituição, acerca do seu reino através da constituição. E quando você pegar essa Bíblia, não é apenas uma palavra de homens, mas é decretos eternos, são decretos eternos que o próprio Deus, Criador do universo, do céu e da terra, Ele declarou. Nós falamos aqui sobre Isaías 6 há uns dias atrás. Você vê que Isaías estava muito limitado. Ele estava limitado a um governo humano, um governo terreno. O seu primo morreu, ele perdeu o chão. Mas a Bíblia diz que quando ele foi buscar ao Senhor, as janelas da eternidade se abriram, os campos foram alargados, ele viu a glória de Deus, Deus enviou ele às nações, a nação, deu ele por profeta também, assim como deu Jeremias. Ele começou a declarar coisas eternas, ele disse: toda a terra está cheia da glória de Deus. Agora ele não via só problema, agora ele via a solução dos problemas, que era na verdade os céus interferindo na terra, ou seja, toda a terra está cheia da sua glória.
Quanto de Deus você vai extrair aqui nessa noite para a tua vida? Se eu fosse você, eu começava a buscar aquilo que é uma realidade celestial. Talvez você olha para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, você olha para a sua condição e você diz assim, não dá. Mas quando você olha para Jesus, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz que Ele é Deus do impossível. A Bíblia diz que para Ele não há impossíveis em todas as suas palavras. Quando você olha para o Senhor, Ele tudo pode fazer. A tua vida está nas mãos dEle. Ele tem o controle sobre a tua vida aqui nessa noite. Os meus sonhos, os projetos, os seus sonhos, os seus projetos estão nas mãos de quem pode fazer. Ele não está limitado, não. Ele não está limitado, não. Aleluia. Muitas vezes nós queremos manter os nossos olhos só numa realidade natural. Eu vim aqui hoje para chacoalhar você e pedir para que você saia desse conformismo. Para que você não mais reclame, para que você não mais deixe de lutar, para que você saia do seu quarto, saia dessa depressão, saia dessa tristeza, saia dessa angústia, saia dessa inconfiabilidade, saia desse lugar. O Senhor te deu um lugar, e esse lugar se chama Reino do Céu, e o Reino do Céu é ilimitado, Ele pode te levar além do que você pode imaginar. Quando eu olho para a terra é problema, mas quando eu olho para os céus, a Bíblia diz que os 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles se prostram, eles declaram, eles adoram que Deus é santo. E sabe qual que é a palavra deles lá no céu? Às vezes a gente não entendeu o que é dito no céu ainda. Lá no céu é dito assim, toda a terra está cheia da sua glória. Se os céus estão declarando que a terra está cheia da glória de Deus, por que eu vou declarar que a minha casa é o inferno? Por que eu vou declarar que a minha cidade é ruim? Por que eu vou declarar que o meu marido não presta? Por que eu vou declarar que a minha esposa não vale nada? Nós temos que aceitar a realidade do céu. E a Bíblia diz que lá no céu, os céus estão declarando, toda a terra está cheia da tua glória. A glória de Deus, ela visitou ali Moisés lá no Sinai. A glória de Deus entrou dentro da cova de leões. A glória de Deus entrou dentro da fornalha ardente. A glória de Deus parou o sol e a lua, ou parou a terra. A glória de Deus derrubou as muralhas de Jericó. A glória de Deus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias morto. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Será que você pode receber a glória de Deus nessa noite? Será que você pode declarar e falar, eu quero a glória de Deus, eu quero a glória de Deus sobre a tua casa, a glória de Deus será derramada lá, sobre o teu trabalho, a glória de Deus será derramada lá, na tua vida, nos teus sonhos, nos teus projetos, a glória de Deus vai visitar você, aleluia. Porque a nossa realidade é celestial. Aleluia. Aleluia. Você sabia que há milhares e milhares de anjos de Deus, que eles estão andando sobre a terra? Irmão, é matemática. Eu não tenho mais medo do diabo quando eu entendi isso aqui. Eu quero passar para você. Eu já disse aqui uma vez que caiu apenas 1/3 dos anjos, que se transformaram em demônios, que são anjos caídos. Toda vez que alguém quer te assustar, te mostra uma imagem muito feia. O diabo se transformou em uma imagem muito feia, porque ele perdeu a glória de Deus. Você está entendendo? Não se compare a isso, porque todas as vezes que eu não entendo a realidade do céu, e eu aceito as coisas ruins na minha vida, eu estou sendo desprovido da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Mas pensa comigo, caiu apenas 1/3, restaram 2/3. Irmão, nunca o reino das trevas vai ganhar a batalha contra Deus. Nunca o diabo vai sobressair sobre o plano de Deus. A partir do momento que eu entendo quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou voltar. A partir do momento
que eu entendo qual reino eu pertenço. Porque Jesus disse para Nicodemos, o que nascer do Espírito é Espírito. O que é coisa eterna? Andar no Espírito. O que é viver uma vida eterna? Andar no Espírito. Como que eu ando no Espírito? Não aceitando as coisas ruins que acontecem na terra. Você vai decidir quem vai governar você, se é os céus ou se é a terra. Como? Aqui embaixo tem muito problema para resolver, eu sei. Só que você vai clamar aos céus ou você vai ficar vivendo a realidade terrena? Porque você pode abrir a sua boca, você pode colocar um hino lá na tua casa, você pode fazer uma oração lá no meio da roça, você pode fazer uma oração no meio da rua em pensamento, você pode fazer uma oração no seu quarto, você pode reunir a sua família e declarar e falar: maior é Deus que está na nossa vida. Porque tem 2/3 ainda que estão ao nosso favor. E outra, apenas um anjo derrotou 188.000 soldados inimigos. Apenas com o sopro da boca de Deus, ele explode o inferno. Deus fez você provido de glória dele. Toda a terra está cheia da glória. O diabo não pode contra a tua vida. Ah, mas a minha vida é difícil, o diabo vai me matar, o diabo não me deixa ser feliz, o diabo isso. Meu irmão, esqueça o diabo. Deus está no trono e Ele tem poder sobre tudo isso. Clame ao Senhor e Deus vai mudar a tua vida, a tua história. Todos os problemas serão pequenos diante daquilo que Deus é. Todos os problemas ficarão pequenininhos. Aleluia, aleluia. Deus já deixou tudo pronto para nós. Às vezes a gente olha o reino de Deus e a gente não entende. Quando Deus plantou o Adão no jardim, a Eva ali, estava tudo pronto. Estava tudo preparado. Porque na verdade o reino dos céus está à frente. O reino de Deus nunca fica para trás. Deus pensa em tudo, Ele prepara tudo. Ele colocou Adão ali só para governar no jardim do Éden. Ele não precisou plantar, ele não precisou arar a terra, ele não precisou fazer nada disso, porque Deus entregou tudo nas mãos dele para ele só estar gerindo aquele lugar. Sabe o que eu aprendo? Deus colocou dentro de mim uma habilidade. Deus colocou dentro de você uma habilidade. Deus já fez tudo perfeito. Ele nos criou, nos formou segundo a sua imagem e sua semelhança. Ele soprou em nós o fôlego de vida. Ele plantou em nós um Éden, um paraíso, um lugar de glória, um lugar de manifestação da tua presença. Ele colocou em nós o fôlego da vida. Todos os dias ele visitava Adão na viração do dia, mas todos os dias ele habita conosco. Então não há nada que possa ser maior do que aquilo que está aqui dentro de nós. O reino de Deus não está aqui, não está acolá, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Por que Jesus disse isso? Porque na verdade ele soprou em nós o Espírito, e o reino de Deus está aqui dentro de nós. Eclesiastes 3:11 diz: Deus colocou no nosso coração a sensação da eternidade. Nós somos seres eternos. Quando nós olhamos para esta palavra aqui, nós já podemos dizer que Deus já proveu tudo o que eu e você precisamos, porque Ele já fez tudo perfeito. Não está faltando mais nada em você. Pastor, mas o que está faltando então? Você tomar posse daquilo que Deus já declarou a seu respeito. Só está faltando você declarar e falar: Deus, eu entendi, eu me coloco diante de Ti, eu me posiciono como servo de Deus, como uma serva de Deus, eu entro no Teu reino, porque eu aceito a Tua Constituição, eu aceito as Tuas palavras, eu me insiro no Teu reino, porque o Senhor já deixou tudo pronto, eu tomo posse, porque quem me governa é o Senhor, quem é a minha direção é o Senhor, não me falta mais nada, porque tudo que eu quiser, eu trago a realidade do céu sobre o lugar que eu estou. O Éden é um lugar de perfeição. Quando o diabo perdeu a glória de Deus,
Sabe em quem que ele colocou essa glória? Em você. Por que que Deus criou um novo ser para adorá-lo? Na verdade, ele estava criando o homem e a mulher para ser a coroa da criação dele, que ia carregar a sua glória. O diabo perdeu o seu resplendor, perdeu a sua glória, perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Em quem Deus colocou a imagem e semelhança dele agora? Em você, em mim. A glória de Deus está em você, está em mim. Deus nos deu tudo que nós precisamos. Deus nos proporcionou habilidades, capacidades, poder de escolha, domínio. Deus nos deu dons. Deus nos deu o Espírito Santo. Deus não te deixou órfão nem sozinho. Deus já te capacitou, te habilitou. Então tudo que você precisa ter, ser ou fazer, estar dentro de você. Você quem vai decidir, quem te governa. Se você andar pelo Espírito, você vai fazer as coisas do Espírito. Mas se você andar na carne, você vai ser carne e as coisas de Deus não vão acontecer. Quando Deus diz para Nicodemos assim: o que é nascido da carne é carne. Ou seja, você veio de uma natureza pecaminosa, é verdade. Você nasceu já do pecado, é verdade. A partir da queda de Adão, tudo era perfeito antes de Adão cair. Mas quando ele pecou, ele sofreu consequências, foi expulso do jardim. E aí todas as pessoas depois de Adão já nasceram do pecado. E aí todo mundo precisava nascer de novo. Como? Através de um novo pensar, um novo agir, um novo proceder. Todo ser humano que ele não reconhece Jesus como Senhor e que ele não recebe o Espírito Santo, ou seja, através dele aceitar a Cristo, essa pessoa ainda não se tornou em uma nova criatura, recriada segundo a imagem e semelhança de Deus, porque ela ainda não inseriu a sua vida na constituição do reino de Deus, para poder ter autoridade de tudo aquilo que esse reino detém. Essa pessoa não pode ser um embaixador deste reino, um representante deste reino, se ele ainda nem sequer entendeu o que é o reino e o que a sua constituição diz a respeito deste reino. Nicodemos ainda não entendia, então ele não era participante, ele era apenas um ouvinte, um seguidor, ele era apenas alguém que gostava, que tinha simpatia pelo Evangelho, mas ele não tomou uma posição de receber o reino e todos os benefícios do reino. Tinha também as responsabilidades, com certeza. Quais são as responsabilidades? Amar a Deus, amar a sua palavra, andar conforme esta palavra, submeter-se a esta palavra. As responsabilidades, benefícios, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Eu não preciso me martirizar, eu não preciso penar, eu não preciso pagar penitências para receber o que Jesus já fez na cruz. A Bíblia diz, Efésios 1, 3 e 4 e 5, Deus me elegeu nele, ainda antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e invencíveis em amor. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando eu leio Efésios 1, eu vou entender que tudo que Jesus conquistou na cruz já é agora o meu direito. Eu não preciso pagar penitências e nem promessas para receber aquilo que Jesus já pagou, mas eu preciso entrar no campo do Espírito, reconhecer, legitimar a minha vida como filho de Deus, crendo com meu coração, confessando com a minha boca que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então eu me torno filho de Deus. Aí eu sou legitimado como filho de Deus. Agora eu passo a ser uma nova criatura através da minha confissão de fé pública, quando eu decido batizar-me nas águas para arrependimento.
aí agora eu estou nascendo da água. E quando eu mudo o meu comportamento, eu nasço do Espírito, que é agora um ser humano que pensa diferente, que age diferente. Se eu fazia um monte de coisa que desagradava a Deus, a minha esposa, ao marido, a família, a sociedade, que desabonasse a minha conduta, agora eu não faço mais. Por quê? Porque eu pertenço ao reino dos céus. E agora eu passo então a ter direitos e não apenas deveres. E aí, tudo que Jesus conquistou passa a ser o meu direito também. Só que a única maneira de eu entrar no reino, recebendo seus benefícios, não apenas os deveres, é eu entendendo que eu preciso nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito e mudar todos os meus posicionamentos e andar conforme a vontade de Deus. Ah, mas eu vou ser transformado da noite para o dia? Não. É dia após dia. Se você aceitou a Cristo, recebeu a Cristo, agora você vai ter a força do Espírito Santo para te ajudar e te impulsionar na tomada de decisões no seu dia a dia. O Espírito Santo vai te constranger, o Espírito Santo vai te mostrar. Deus vai dar direções através da palavra dele para que você todos os dias aprenda algo novo e viva uma vida nova através da pessoa de Jesus Cristo. O reino dos céus é isso. É você entender que ele está em você, que Jesus já te alcançou. Basta você simplesmente confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você creia com seu coração. Que você aceite as palavras que não é de um homem, mas é de Deus. E que você viva em conformidade com essas palavras. Você vai ser um representante deste reino. Por onde você for. Por onde você andar. Deus vai assinar embaixo. Porque você é um embaixador do reino dos céus. O que um embaixador faz? Ele representa o seu país dentro de um espaço pequeno de terra. Você vai no consulado, você vai trabalhar na embaixada, e ali ninguém pode, nem o próprio país que você está inserido, ele pode invadir ali o consulado sem a permissão daquele país. Porque na verdade ele está representando, aquela embaixada está representando um reino, uma nação, uma constituição, e ninguém pode ferir essa nação e essa constituição. Porque na verdade ali tem um representante. Nós somos, eu e você, representantes do reino dos céus. Nós representamos, e cada um que aceitou a Cristo, que se tornou filho de Deus, você está, através de um espaço de terra, através de onde você está inserido, você está representando o governo de Deus, o reino de Deus, as leis de Deus, e é por isso que você não pode deixar isso cair por terra. É por isso que lá na tua casa, você precisa deixar o reino de Deus governar lá também. É por isso que no seu trabalho, você precisa se deixar levar pelo Espírito de Deus e entender como Deus quer te usar ali, sem ofender o regimento daquele lugar, mas conciliando com as verdades do reino que você carrega, para não infringir as leis que você defende, que é as leis de Deus. Então, meu irmão, para a gente encerrar aqui nessa noite, nós temos a necessidade de aceitar a Cristo e as suas verdades e levar esse reino para transformar a história da nossa casa. A história da nossa casa pode ser mudada, a história da nossa vida pode ser mudada também. Depende de nós.
O quanto de Deus que você vai carregar na tua vida. O quanto da Constituição, que é a palavra de Deus, você vai deixar transformar a sua vida. Eu posso garantir para você que nunca mais a sua vida será a mesma, porque você está representando a uma pátria celestial. Sabe por que você tem que respeitar essas leis, viver essas leis? Porque você um dia vai voltar para a sua pátria. Um dia você vai voltar à sua nação. O nosso reino não é dessa terra. Tudo aqui passa. Nós entendemos que temos que ser pessoas influentes, que temos que sim alcançar, conquistar, mas nunca se esquecendo que o nosso estado aqui é transitório, que a nossa pátria, ela é celestial. Que você pertence a um reino que não é dessa terra. É por isso que onde você estiver inserido, você tem que representar ao reino que você pertence. Você tem que pregar a constituição do reino que você pertence. Você tem que mostrar o rei que você serve. Você precisa revelar o coração desse rei para todas as pessoas que você convive. E como que você vai fazer isso? Quando você entender qual é o rei que você serve, qual é a constituição que você prega e para onde você vai voltar. Nós não somos daqui. Ah, pastor, nós somos extraterrestres? Podemos dizer que sim, porque nós não pertencemos a essa terra. Nós habitamos em um lugar fora da terra, então nós somos extraterrestres. Nós viemos de lá. Não vai falar para todo mundo aí que o pastor disse que você é um ET, não, viu? Aquele de Varginha, aquela cara difícil, uma espaçonave, um monte de luzes, né? Quando eu digo extraterrestre, é que você não pertence a essa terra. Você vai habitar em um lugar fora da terra, fora do planeta Terra. Você é um peregrino, você está aqui de passagem. Você não pertence a este mundo. Então, que a minha vida e a tua vida consista em propagar o evangelho do reino de Deus. Quando você vê alguém que não entendeu o reino de Deus, ele só vai falar de si, das suas verdades, da sua placa de igreja, dos seus sonhos, dos seus ideais, mas ele não vai falar nunca no coletivo. Ele não vai falar nunca do corpo de Cristo. Ele nunca vai falar dos ideais do reino de Deus, que na verdade veio para transformar a vida de todos os cidadãos, que na verdade foram comprados por um único, que morreu por nós na cruz do Calvário. E o nome dele se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor de Senhores. Por que que ele é Senhor de Senhores? Ele quer te fazer um Senhor. Nós só podemos ser Senhor se nós aprendermos a dominar a nós mesmos primeiro. Se eu não consigo controlar a minha vida, eu não posso ser Senhor. Você aprende a ser Senhor primeiro de você mesmo, porque a Bíblia diz que Ele é Senhor de senhores. Você conseguiu ser Senhor da sua própria vida?